Glória ao Senhor Jesus, amém? Deus é bom. Eu sou muito grato, irmãos. Queria que você ficasse de pé, ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero aqui salientar isso, sabe? Nós vivemos dias maravilhosos. Eu creio que na sua infinita graça e misericórdia o Senhor sempre tem o melhor para nós. Quem crê assim, diga amém. Eu não canso de dizer que realmente nós vivemos o favor e a misericórdia do Senhor. Nós estávamos um pouco ausentes, Priscila e eu e Pri, como diz o meu sogro, Beth, eu e Beth, né? Foi um tempo em que nós precisamos, foram junções de coisas, né? Mas nós estamos de volta a casa e eu quero louvar a Deus por toda a equipe que por trás, sabe, irmãos, não tem prazer melhor do que você ver as coisas acontecendo sem você precisar estar presente. Isso não é ego, isso não é orgulho, pelo contrário, é gratidão ao Senhor por cada vida, desde os irmãos que servem do estacionamento, quem está atrás das câmeras, como diz a história na transmissão, aos pastores que Deus nos deu, todos, nós somos eternamente gratos, e primeiramente ao Senhor, por entender que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então eu louvo ao Senhor demais por tudo isso, muita gratidão no meu espírito. De verdade nós vivemos algo que não é nosso, é do Senhor. Quem crê assim? Irmão, você vive o melhor tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Se você parar e analisar a Bíblia por todo o contexto que nós vivemos, não houve um tempo tão a evidência de Jesus que nós estamos vivendo. Sabe, eu não sei qual é a motivação do teu coração. A minha é que Jesus volte logo. E eu estou buscando estar preparado para encontrar com Ele. É a sua assim também? Então pergunta para o teu irmão, você está se preparando aí, varão ou varoa? Você está se posicionando? É sobre isso. E nessa noite eu quero trazer uma palavra que tem falado muito ao meu coração, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 7. Nós temos o Geás sendo ministrado, o rio profético tem caminhado dentro de um ambiente natural, daquilo que Deus tem apontado. E eu sei que Deus, quando Ele quer fazer mais, Ele precisa encontrar em nós um coração quebrantado e contrito, né? Não se coloca nenhum tipo de água em um recipiente que já está cheio, mas quando cabe mais, isso é a nossa vida, na qual a gente se quebranta, a gente se humilha, a gente busca, a gente quer, e o Senhor então derrama mais da sua glória sobre nós. Se de alguma maneira, de alguma forma nós perdermos esse entendimento de fome, de sede da presença do Senhor, é porque de alguma forma nós já estamos abarrotados de nós mesmos. Você pode ter certeza que a alma clama, o nosso espírito clama, Abba Pai. Sabe o que é isso? Paizinho querido. Eu não sei o que clama a tua alma, mas a minha é Paizinho querido. Eu quero Ele, eu busco Ele, e em todo tempo na minha vida eu só quero Ele. Tem uma canção que fala assim, eu só quero te alegrar. Lembra dela? Antiga, né? Aquelas músicas boas que a gente gosta de ouvir, que tinha letra, né? Glória a Deus. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga assim, estou vendo no data show, pastor. 2 Coríntios capítulo 5, apenas o versículo 7, que diz assim, eu vou ler na minha versão NVI aqui, se você tiver a sua, dá o mesmo contexto. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, nós louvamos ao Senhor, na beleza da tua santidade, como diz a tua palavra. Pai, que tudo aquilo que venhamos ministrar nessa noite encontre repouso em nossas vidas, que a nossa mente, que os nossos olhos, ó Deus, que o nosso coração esteja agora sujeito ao teu Espírito, para que tudo aquilo que o Senhor nos guiar a essa verdade venha trazer vida dentro de nós, e saímos daqui impactados, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, prometo não ser... delongar sobre a palavra, mas irmãos, é bem verdade que você que vai anotar,
O tema dessa ministração, ela tem como título Andar por vista ou por visão. Qual é a sua escolha? Eu vejo que Deus, ele tem... Eu não vou dizer que Deus é como se fosse um animador de posto. Sabe aquele João... Como é que chama o João Bolão? Não, como é que chama aquele João do posto? João Bobo, sei lá. Sabe que geralmente quando alguém quer fazer uma evidência do seu trabalho, alguma coisa assim, bota ou aquelas faixas. Deus não é isso. Deus não é essa pessoa que de alguma forma ele precisa fazer algo mais para que você veja. A Bíblia diz que o homem ele é indesculpável quanto à origem de Deus. Os céus e a terra declaram a sua grandeza. A palavra do Senhor diz que o lugar mais alto nesse mundo que você possa pensar, ele ainda é o estrado dos pés do Senhor, né? Então, diante dessa grandeza de Deus, eu vejo que de alguma forma, preste bem atenção no que eu quero dizer, nós como igreja do Senhor Jesus na terra, precisa compreender alguns pontos basilares da nossa caminhada cristã. Preste bem atenção, eu não estou falando de culto motivacional, eu não estou falando de culto na qual o poder, o fogo cai, aquela coisa arada toda. Eu estou falando de prática, eu estou falando de vida, eu estou falando daquilo que de fato nos faz entender como caminhar nosso dia a dia. Não é do ambiente onde, por exemplo, assim, a nossa fé ela é medida por as nossas conquistas. Sabe aquela coisa rasa de achar que, por exemplo, eu orei tanto e Deus me deu esse trabalho, então pronto, Deus se revelou apenas sobre isso. Eu estou falando de algo mais. Sempre há uma disposição em Deus de se revelar a mim e a você. Lá no Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor se revelava ao povo, ali o capítulo, o profeta de Oséias, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, diz que existe um lugar onde o Senhor mandaria a sua chuva serôdia. O que é chuva serôdia? É uma chuva de bênçãos fora do tempo. Algo que você não espera, Deus manda. Mas ele diz, conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Diga assim comigo, Deus quer continuar se revelando a mim. Então não é apenas no dia da sua conversão, é todo momento, é todo instante, porque Ele nos fez para ter comunhão com Ele. Afinal de contas, Ele não é um Deus colocado dentro de um curso, Ele não é um Deus que se determina apenas em um dia. Diga assim comigo, Deus, através do seu Espírito, habita em mim. Bote a mão assim na sua barriga e diga assim, eu sou templo e morada do Espírito de Deus. Você está entendendo que dentro desse princípio, é muito importante eu e você ter essa convicção, de que existem duas maneiras de eu caminhar aqui na terra. Ou por aquilo que eu estou vendo, os meus olhos naturais, ou por aquilo que eu tenho visão dada por Deus. Sabe, e hoje a maioria das grandes lutas que o ser humano tem, é porque é exatamente esse equilíbrio. Onde a sua vista natural vê, por exemplo, alguém que está de bico fechado para ela, aquela pessoa não gosta de mim, enquanto que a pessoa está só com dor de cabeça. Sabe, coisas naturais bem pequenas, falando de tal não falou comigo, não é porque ele não falou, é porque talvez não viu. Mas tudo isso interfere dentro de um contexto no qual nos leva a um lugar de andar só naquilo que é vista, mas não naquilo que é visão. Preste bem atenção, nós vamos morar juntos no céu, amém? Então qualquer tipo de problema é melhor você se resolver aqui. Porque se você não se resolver aqui, nem lá você chega. Você pode cutucar a pessoa do seu lado assim, nós vamos morar na eternidade. Então nós precisamos se arrumar aqui. E pronto, acabou. Quando Paulo traz essa revelação aos irmãos, ele está falando, lógico, de um ambiente ministerial. Ele fala para a igreja de Coríntios, deixando claro, olha, presta atenção. Nós temos isso, nós caminhamos desse ambiente. Mas o que ele está deixando intrínseco nesse versículo é que, de fato, você precisa entender que o que Deus fez através da sua vida e quer fazer ainda mais, é pertinente, diga assim comigo, em todo tempo e fora de tempo. Por isso que é vista ou visão. Uma pessoa que caminha por vista, ela vive exatamente como se fossem os semestres escolares. Parece que precisa, a cada 3 meses de uma prova. A cada 3 meses ela precisa passar por uma avaliação. Nós cristãos não podemos passar por qualquer coisa para dizer assim, não, eu estou vencendo. Deus já te liberou uma palavra de quem você é nele. Quem crê assim? Eu digo assim, eu sou o vencedor. Deus me deu autoridade. E eu tenho que caminhar dessa forma.
Agora, preste atenção, não é de uma maneira abstrata. E é aí que mora o grande perigo. Porque Deus, quando quer trabalhar no meu e no seu coração, Ele permite que nós venhamos passar por desafios para mostrar o nosso coração. Todas as situações que eu e você vivemos, preste atenção no que eu vou dizer para você, sejam elas boas ou sejam elas ruins, nunca vai falar da situação em si, vai falar de como eu respondo àquela situação. Quem crê assim? Seja num presente. Nossa, eu estou esperando tanto uma coisa e você tem buscado, o Senhor te surpreende com algo extraordinário. A questão é, como você vai receber esse presente? Ele é só meu agora, ele é só meu, e pronto, acabou, e eu não vou dividir com ninguém, eu não vou partilhar com ninguém. Você está entendendo que toda a situação que eu e você passamos fala muito mais da gente do que a situação em si? Isso prova para a igreja do Senhor Jesus nesses dias, por isso que você vê muitas pessoas que infelizmente elas ficam no meio do caminho. Porque a palavra do Senhor deixa clara, existem pessoas, eu vou ler esse texto aqui lá na frente, mas o contexto dos espias na terra prometida, qual que é? Deus disse, vai lá, suba pelo Negueb, vai lá ver como é que é o povo, ver como é que é as coisas. De 10, só 2 tiveram posição. 10 viram com sua vista natural, realmente lá é gigante, realmente lá é isso, realmente aquilo outro. É sobre isso que nós cristãos temos que entender nesses dias, como nós estamos andando. É por vista ou é por visão? Detalhe, se você andar por visão, Paulo diz que se a tua fé, se tudo que tu imagina, se tudo que tu quer, se tudo que tu almeja, se tudo aquilo que tu determina se encontra apenas nesse mundo, a pobre homem miserável que sou. Diga assim, quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Levante a mão e diga assim, eu quero andar por visão, daquela que o Senhor já colocou dentro do meu coração. Quem crê assim, dê uma salva de palmas para o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E eu preciso entender, preste bem atenção que eu quero dizer nessa noite. Existem 2 formas de andar. Uma baseada na vista e outra por visão. Dentro desse ambiente, a vista, ela sempre vai te limitar. Agora a visão não. Ela rompe os teus próprios limites. A questão hoje, irmãos, o que nós estamos parando para viver como igreja? O que eu e você hoje estamos dando fruto daquilo que a gente recebe do Senhor? Hoje você recebe uma notícia, como eu acabei de falar agora há pouco. Você de repente é presenteado com alguma coisa e você não esperava. E como você tem respondido a isso? Irmãos, seja do homem mais rico em termos de dinheiro, ou seja o mais humilde que ganha pouco, para Deus é tudo a mesma coisa. Deus não olha como o homem olha. Deus não olha lá do céu e diga assim, olha, para aquele não. Ele diz o seguinte, há muito será cobrado para quem for dado muito, não é isso? Quem lhe for dado muito, a muito será cobrado. O lugar onde você está em Deus tem que ser igual àquilo que você o serve. Preste atenção, hoje, Deus... A Bíblia diz lá em Efésios que Ele presenteou o corpo, a igreja. Presenteou como? Com dons. Ele deixou claro que uns seriam apóstolos, outros mestres, pastores, evangelistas, enfim. Todos conhecem. Isso são dons, isso são presentes para a igreja do Senhor Jesus. Isso quer dizer que todo mundo vai ser isso? Não. Alguns. Mas não quer dizer que o fato de você nunca, por exemplo, nascer no teu coração o desejo de meditar sobre a palavra de Deus para se tornar um mestre, não quer dizer que Deus não quer usar você do mesmo jeitinho que você é. Sabe por quê? Porque se Deus te fez uma pessoa pacata, você gosta de andar só no nível de relacionamento. A pergunta é justamente essa: dentro desse seu nível, você tem resplandecido Cristo? Isso não tem a ver com conhecimento como saber falar. Tem a ver com a decisão de saber viver o que o Senhor chamou para ser. E dentro desse ambiente nós precisamos entender que, por exemplo, às vezes a gente clama, sabe, irmãos, eu não queria estar com esse microfone na mão, nunca foi meu projeto, nunca foi meu plano de vida. E pelo contrário, se eu pudesse correr, eu teria corrido. Essa é a visão de quem anda pela vista. Agora, em Deus, eu recebi uma visão daquilo que Deus tinha para a minha vida e para a minha família. Hoje eu não caminho dentro daquilo que a minha vista fala, porque se eu fosse caminhar pelo que a minha vista fala, eu não estaria aqui.
Porque não é que a situação é ruim, não, é porque os problemas são grandes. Mas eu vou julgar o meu problema com o problema do Jonathan? Jamais. Diga para a pessoa do seu lado: cada um anda na luz que tem. Diga para ele assim com autoridade: então resolva pela visão que Deus te deu, não pela sua vista. Quem crê assim, dê uma salva de palmas para o Senhor. A ideia é justamente essa. Como eu tenho caminhado, seja como filho, seja como esposo, seja como esposa, seja como encarregado dentro de uma empresa, seja como proprietário de uma empresa, seja como um funcionário, seja como alguém que serve ao Senhor. Em qualquer ambiente, diga assim comigo: o Senhor já tem algo liberado sobre a minha vida. E aí é o segredo, irmão. E aí é o segredo, porque muitas vezes nós corremos de qualquer desafio. Qualquer situação que se torna, a gente já dá o nome de problema. Irmãos, para o crente não existe problema. Para o cristão existe desafios. É diferente. Porque se você olhar como um problema, você vai o quê? Se acovardar. E aquilo que você não consegue resolver, a Bíblia diz que na verdade é o seguinte: você foi fraco. Você foi uma pessoa que não entendeu o que você carrega. Eu não estou aqui julgando, nem trazendo pejorativo a palavra. Eu estou falando a verdade. A Bíblia diz que o céu não será para os covardes. Então, se você tem um desafio, diga assim: é nele que eu vou vencer todos. Aqui é um texto muito claro em que Paulo estava trazendo uma revelação de quem Cristo era para os irmãos de Coríntios. E eles insistiam em viver de forma diferente. Abre o texto, por favor, do versículo 1 em diante. 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. É 2 Coríntios 5, tá? 5 do versículo 1 ao 7. Isso. Sabemos, olha o que diz a palavra. Sabemos que se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício. Quem crê assim, diga glória a Deus. Uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Irmão, só por esse versículo nós deveríamos parar e, sabe, entrar no nível de gratidão ao Senhor, de entender que nada aqui na terra vai substituir o que o Senhor já preparou para mim. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca passou na mente do mais inteligente na face da terra o que Deus preparou para nós. O versículo 2 continua dizendo: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Diga assim comigo: é com força, irmão. Diga assim: é com luta, é busca, é morrendo, é se entregando. Não é só no domingo de ceia que não, esse domingo agora eu vou cear, então eu vou me preparar. Sabe, eu vou fazer um propósito, eu vou orar, não. Diga assim comigo: é dia por dia, hora após hora, é todo tempo, é gemendo. Sabe o que é isso? É fazendo como Paulo diz assim, ó, esmurrando a carne. Faz assim, ó, esmurrando a carne, para tirar o espinho que está me tirando, para ouvir do Senhor assim: meu filho, tu pode gemer, pode fazer o que for, a minha graça te basta. Quantos tem a graça do Senhor aqui? Versículo 3: já que quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus. Olha que maravilha, irmãos. Versículo 4, continua: pois enquanto estamos nesta habitação temporária, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Diga assim, ó: Cristo em mim. Diga forte: Cristo em mim, a esperança da glória. Continua o versículo 5: foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Você está entendendo aqui? Enquanto você decidir viver com a vista que você tem, você está longe do Senhor. Não é uma questão de separação de quem é melhor ou não é. Você está entendendo que é uma questão de filhos íntimos?
Você está entendendo que a relação com Deus não tem a ver, absolutamente nada a ver com o que os meus olhos naturais estão dizendo? Porque você pode ser uma pessoa que faz jejum todos os dias. Você pode ser uma pessoa que conhece a palavra de capa a capa, tem vários cursos. Mas se a essência de Cristo não transbordar na sua vida, de nada adianta. Você está cego diante de tanta luz. E isso é espírito de religiosidade. A religiosidade faz com que você caminhe só naquilo que você está vendo, não na revelação e não na visão que Deus tem a teu respeito. Porque diante disso você julga, você pondera, tudo não, o mover de Deus não é assim e tal, por causa disso. O que diz ali, ó, portanto temos sempre confiança e sabemos, presta atenção, ninguém é enganado na presença do Senhor. Não existe alma na presença do Senhor. Existem filhos sedentos pela presença dEle. Então se você tem vivido uma vida de altos e baixos, esse não é o problema. Sabe qual é o grande problema? É você não ser guiado pelo Espírito e entender que também Ele está te levando ao vale da morte, como diz Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que diz? Não temerei mal algum. Quem pode dar um glória a Deus bem alto? Acabou-se. Isso é a palavra de Deus. Enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Bote a mão na testa, diga assim: em nome de Jesus, eu determino um tempo de visão da revelação de Cristo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aí continua, versículo 7, que é o que nós estamos trazendo. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Abre comigo, por favor, no livro de Números, no capítulo 13, do versículo 31 ao 33. Se a visão, ela me limita, aliás, se a vista me limita, a visão traz o que para mim? Liberdade. Diga assim comigo, liberdade. É meio um contrassenso, Zé. Como é que pode? Fulano de tal está vivendo só uma tribulação, fulano de tal está dando isso, mas você vê, a pessoa não está de cabeça baixa. Você vê, a pessoa está avançando, está crescendo, está indo, vai para tudo que é lugar. E interessante que quem entende essa revelação, ela experimenta de tudo o que é o melhor de Deus na terra. Sabe o que é o melhor de Deus aqui na terra? É o próprio Cristo habitando dentro de você. É você tendo esse entendimento que qualquer luta que você venha passar, isso não vai te parar. Irmãos, preste atenção, Paulo diz assim, ó, eu tive pouco, tive muito, sei viver no pouco, também sei viver no muito. Sabe, e ele termina dizendo lá em Filipenses 4, o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Como que um homem preso, amarrado numa cadeia, escreve aos irmãos dizendo o seguinte, alegrai-vos no Senhor, novamente alegrai-vos. Sabe o que é isso? Uma pessoa cheia da revelação do Espírito de Deus, cheio da visão de Deus a seu respeito. Eu não estou querendo trazer aqui agora uma partilha da sua vida, não. A partir de agora, você não vai ouvir pessoas, você não vai se sujeitar a pessoas, porque o que vale é o que Deus pensa a teu respeito. Irmãos, eu estou falando de um todo. Não confunda as coisas. Entenda que a palavra de Deus, se você entende da revelação do Senhor, assim como o próprio Cristo que dizia o seguinte, não, se meu pai trabalha, eu também trabalho até hoje. É uma construção junto. Você está entendendo? Passa a pessoa assim, balança e diz assim, eu preciso de você, meu irmão. Porque se você entende da visão, se você tem entendido isso, você vai entender que Deus tem para você através de pessoas. Olha o que diz o texto em Números 13, do 31 ao 33. Os homens que tinham ido com ele, porém disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32? Vou ler aqui. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Sabe uma coisa que eu fico vendo, irmãos? Eu conheço muitas pessoas, graças a Deus,
E você não precisa de muito para entender se uma pessoa ela tem caminhado apenas na vista e não na visão de que Deus tem para ela. Você vê aqui que esse povo, irmãos, eu não estou falando de um povo que começou a experimentar do favor de Deus ali. Ele já vinha sendo experimentado. Tudo já tinha acontecido com esse povo. E uma das coisas que me chama muita atenção quando isso é falado, todas as vezes que traz essa palavra da conquista da terra prometida, você vê que mesmo um povo que experimentou da preparação de tudo isso, chegar no ponto X da coisa e dizer assim, não, peraí. Irmãos, comparar a grandeza de Deus diante de tantos problemas. Para e pensa comigo, se eu der um microfone para você agora, o que vai sair da sua boca? Pastor, estou sem dinheiro, estou só dívida, sabe? Ou então, o que está saindo da tua boca? Pastor, é o seguinte, eu não estou me sentindo bem. Sabe aquela coisa que sempre tem um motivo que, infelizmente, o motivo... É difícil você encontrar numa pessoa um coração quebrantado e contrito que ela vai dizer assim, pastor, o que eu estou vivendo é culpa minha, sabe? Eu estou vivendo umas coisas assim que é culpa minha. É mais fácil você sempre apontar que a situação é o problema. É difícil você entender que eu sou o problema. E sabe quando você vê uma pessoa que está entendendo o que é a visão do Senhor? É justamente quando ela entra nesse lugar. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eu estou errando em alguma coisa. Me ajuda pela palavra para entender. Olha a diferença de um coração quebrantado e contrito. Olha a diferença de alguém que anda pela vista e alguém que tem visão. Irmãos, a palavra do Senhor diz que não é os humilhados que serão exaltados, é quem se humilha que será honrado. Você nunca pode chegar, mesmo tendo a razão das coisas, achando que você tem que chegar como quem diz assim, pisando, como diz a história. Irmãos, o céu, Mateus 5, capítulo 9, versículo 9, se eu não me engano, fala das bem-aventuranças. Diz que bem-aventurado são os apaziguadores, porque deles é o reino dos céus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas se você der espaço para o Espírito Santo de Deus nessa noite, você vai entender se você tem caminhado por uma visão natural ou pela vista, revelação daquilo. Aliás, você tem andado numa visão natural, numa vista natural ou pela uma visão que Deus tem na tua vida. Sabe, irmãos, é muito difícil quando você escuta algumas coisas que precisam ser libertação na nossa vida. É muito difícil, porque geralmente o lugar onde a gente tem domínio, a gente se acomoda, então está tudo bem, está tudo certo. Olha aqui, a palavra do Senhor diz que então Josué, ele deu uma ordem, vá por aquele lugar, avança em cima disso, e as pessoas que estavam com ele, diziam o quê? Eles parecem gigantes e nós como gafanhotos. Você já viu aquele ditado que o pessoal usa muito, Ctrl-C, Ctrl-V, frase de caminhão, né? Não diga que você tem um grande problema para Deus, diga para o problema que você tem um grande Deus, não é isso? Gente, olha que coisa interessante. O mundo, aqueles que não têm o que nós carregamos, muitas vezes, são muito claros, muito mais, deixa escancarado. E a gente ainda fica batendo numa tecla, como quem diz, não, é porque isso, porque aquilo outro. Não, porque se eu tivesse isso, seria assim. Porque se fosse daquela jeito, daquela forma. E a Bíblia diz que apenas 2 nesse ambiente olharam para ele e falaram assim, deixa eu falar uma coisa. Eu imagino essa conversa de Josué e Caleb. Eu imagino essa conversa clara, batendo no peito. O que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Olha a promessa que Deus... É lá. Irmãos, o fato de Deus apontar uma promessa não quer dizer que ela já é plena. A gente tem que conquistar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Não é porque você chegou nesse prédio novo, nossa pastor, comunidade cristã Nova Aliança está fazendo 30 anos, está tudo. Não, irmão, você tem que continuar ganhando vidas para Jesus. Você tem que olhar por esse lugar e é apenas uma estrutura. A essência continua a mesma. Jesus é a resposta. Pode dizer para a pessoa do seu lado, Jesus é a resposta, meu irmão. Você está sentado numa cadeira, você está num lugar onde a prova de tudo isso, para nós, pelo menos para mim, não sei como você vê, é favor e misericórdia do Senhor. Para mim não muda nada, está numa lona ou está nesse lugar. Eu sei que o Senhor é Deus. Por causa de quê? Do que Ele nos trouxe até aqui e quer fazer ainda muito mais. Quem crê assim, diga glória a Deus. Mas eu preciso definir o que eu estou caminhando. E aí, pastor, é só isso? E aí?
E agora? E agora? Meu amigo, é hora de nós derrubar gigante. É hora da gente, sabe, agarrar, como diz assim, com a visão que Deus deu para nós, botar debaixo do braço, que é uma igreja de relacionamento com Deus, com a sua palavra, com pessoas. Tem o GA, tem os cultos, tem os cursos, tem tudo. Tem pessoas clamando pela sua vida. Sabe clamando para quê? Para que você se posicione e seja um cristão verdadeiro por onde você passa. E não fala de placa de igreja, pelo amor de Deus. Não pregue Nova Aliança como comunidade, pregue Jesus. Hoje eu estava falando com uma pessoa que chegou para um abençoado lá que ouviu, e a pessoa dizia que sentia Deus em todo lugar, e vai e tudo mais, e a pessoa disse para a outra, falou assim, meu irmão, eu não entendo, eu vou falar de um jeito, a pessoa, se fosse na nossa linguagem de crente, dizia assim, vai orar, só que o cara não entendia o que era oração, o que adiantava? Então vai rezar, faça qualquer coisa, o importante é você marcar o território de quem você serve ao Senhor. O importante é as pessoas olharem para você e dizer assim, peraí, isso aí não é qualquer um. Esse aí tem uma visão de quem Cristo é para ele. Essa que é... Irmão, se eu pudesse balançar assim, eu ia dizer assim, ó, acorda tu que dormes. Jesus está voltando. Para de ficar olhando para o umbigo como se todos os teus problemas são só teus. E não é, você já parou para analisar que Deus quer usar a tua situação para se revelar com grandeza a outros? Ô meu irmão! Deus quer usar aquilo que era, sabe, vergonha, aquilo que era fracasso. Deus quer te dar dupla honra. A palavra do Senhor diz que para cada dia de desonra, existe 2 de honra. Você está entendendo que em Deus a gente nunca perde? Agora, se você quiser os teus feitos, diante dos homens serem validados, diante do Senhor você já perdeu. Quem quer aplausos aqui na terra, irmão, dificilmente vai entrar assim no céu em ruas de ouro. Você está entendendo? Dificilmente. A Bíblia diz que teve um homem, um anjo de luz, coisa mais linda, coisa querida, era o bonitão do pedaço. Mas a Bíblia diz que ele ousou querer ser igual a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, seja quem Deus acha que você é. Faça o que Deus mandou você fazer. Não se compare a ninguém. Deus quer te usar exatamente como você é. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então, diante da circunstância, a vista te limita. Você olha para os gigantes, você olha para as situações e faz parar. Só que a Bíblia deixa claro que, pelo contrário, a visão espiritual, você avança diante das situações. Quem crê assim, diga glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, 17, do 45 ao 47. 1 Samuel 17, do 45 ao 47, um texto muito conhecido. Você vê ali que Davi então já tinha sido ungido rei, já estava ali, como diz a história assim, atrás das malhadas. Houve então, eu esqueci o nome do gigante, Golias, eu já ia dizer Sansão. Golias então começou, você sabe da história, você vê ele desafiando o povo de Israel, falando besteira, asneira, e o povo, todo mundo com medo, inclusive os próprios irmãos de Davi. Se você for analisar depois, leia isso em casa, medite sobre essa palavra, você vai ver que os irmãos até cutucam Davi, e falam assim, fica quieto, cara, o que você está falando? O que você está dizendo? E isso, irmãos, se tem pessoa do seu lado, se você tem buscado ao Senhor, se a sua vida está pela palavra, tem se sujeitado àquilo que o Senhor tem falado, você acha que não vai ter pessoa do teu lado que vai dizer assim, tu está se achando muito? Você acha que não vai ter pessoas que vai querer te trazer para essa naturalidade enquanto você está voando no Espírito? Você acha que não vai ter gente dizendo assim, mas tu está errando nisso, está errando, mas o Senhor me lavou com sangue. Você está entendendo? Uma pessoa que caminha pela visão do Senhor, ela entende que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, é porque sem ela nós não somos nada. A conversão do cristão não fala sobre você ser bonzinho, fala da misericórdia dele sobre nós. E aí você vê o povo, os próprios irmãos dizendo assim, não, fica quieto, o que tu está falando? Só que Davi já estava experimentando da visão do Senhor tinha para a vida dele. Você vê ele falando com Saul, dizendo assim, esse jovem que tu está achando, essas são minhas palavras, depois você chega em casa, você vai ler todo o contexto de 1 Samuel 17. Você vai ver que Davi então chega para Saul e fala assim, olha, meu rei,
Beleza, o senhor pode achar o que for, mas o senhor me deu força, eu matei um urso, o senhor me deu força, eu matei um leão, o senhor fez por mim coisas que eu não imaginava. Sabe o que é isso, irmãos? Não titubear da visão que Deus te entregou. O problema é que quando Deus entregou algo, a tua vida está conectada à verdade dele, qualquer ventinho, meu Deus, me assusta. Qualquer ventinho, qualquer probleminha, qualquer gripezinha te para. Qualquer gripezinha te deixa, no bom sentido da palavra, não estou fazendo como o ex-presidente, não estou tripudiando, porque fique bem claro. Cada um sabe onde a dor aperta, o sapato aperta. Mas para analisar se realmente, o que tem te parado? Davi ouviu do seu próprio sangue dizendo assim, fica quieto, está tudo certo, aqui vai aparecer um les aí, a gente vai ganhar tempo e calma, vai dar certo. Só que a Bíblia diz lá em 1 Samuel 17:45, diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Olha o 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei cadáveres do exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Quem crê assim, diga glória a Deus. Eu vou ler esse versículo final ali, quando a gente lê assim, deixa lá no 46, varão. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você vai dizer assim, na minha vida, todos em minha volta saberá que eu sirvo um Deus vivo. Você pode fazer assim? Vamos lá? 1, 2, 3. Na minha vida, todos saberão que eu sirvo um Deus vivo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Isso é visão. Isso não é você esperar as coisas acontecerem, porque, irmãos, a fé é justamente isso, é uma convicção, é a certeza das coisas que não se veem, mas já se esperam. Sabe uma pessoa que está entendendo a visão de Deus para a vida dela? Quando essa fé te leva para um lugar onde não é lógico, onde você não consegue dizer que 2 mais 2 é 4. Você está entendendo? Bote assim no pé, assim, nós como igreja estamos num lugar onde a nossa lógica não alcançava. Você pode dar um glória a Deus? Precisa mais acontecer o quê? O que Deus precisa ainda? Você lembra do João Bobo, do posto? Não precisa. É só você abrir os olhos espirituais, escancarar a sua vida, começar a ter Deus como Senhor, não o teu trabalho, não tua conta bancária, não o teu casamento, se está bem ou se não está. Pelo amor de Deus. Jesus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diga-se comigo, aqueles que têm a visão de quem são em Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima, por favor. Eu queria que você ficasse de pé. Irmãos, como é interessante. O segundo ponto é que a vista te faz parar, mas a visão te faz prosseguir. Abre comigo, por favor, João capítulo 9. João 9, do 1 ao 7. Todo mundo conhece essa passagem. Ou pelo menos eu quero crer em nome de Jesus que conhece. Diz que o Senhor então se portou diante de um cego. Olha o que diz lá. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, ou pai, seja qual a versão que você tem aí, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Versículo 3, Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos seus pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem crê assim, diga obrigado, Jesus. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Olha o interessante, disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe o que eu entendo isso aí, irmãos? Você vê alguém dizendo assim, daqui Débora, tua mão. Jesus cuspiu no teu olho, então eu vou lá te levar num tanque, tá? Você está vendo a Bíblia dizer que alguém levou o cego lá? Sabe o que eu entendo? Quem tem visão caminha numa palavra de Deus para a sua vida.
Diga para a pessoa do seu lado: Deus está te dizendo, apenas vá. Diga assim: Deus está falando para você, apenas vá. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Renda-se ao cuidado de Deus. Meu irmão, quantos de nós paramos? Deus já falou, Deus disse, e a gente está aqui, ó, esperando alguém pegar a nossa mão para dizer: eu vou para o tanque, lá eu vou me limpar. O Senhor está dizendo: vai você e faz mesmo. Se você tem essa visão, é você que tem que fazer. Não é ninguém por você. Eu vou esperar o meu marido, eu vou esperar minha esposa. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É quem está disposto a caminhar numa visão que Deus tem. Quantos creem que essa palavra é do Senhor? Ela falou muito comigo, meu irmão. Ela tem gritado dentro do meu espírito: Senhor, eu preciso caminhar na visão que o Senhor tem para mim. Eu preciso estar no lugar onde o Senhor determinou que eu esteja. Eu não posso parar porque isso, porque aquilo outro. Irmãos, é hora tempo. Chegou esse tempo de nós olharmos para o céu, levantar a nossa cabeça para o autor e consumador da fé e dizer: Senhor, eu estou aqui por causa de Ti. Eu vou fazer por causa do Senhor. Eu quero mais porque o Senhor tem que ser glorificado. É sobre isso, meu irmão. Nós temos que caminhar nesse ambiente, pelo amor de Jesus Cristo. Jesus está voltando. E eu queria, em nome de Jesus, que você fechasse seus olhos agora. Feche os seus olhos, esquece quem está do seu lado, por favor. Se você entendeu essa palavra, eu quero que você comece a orar, porque é justamente a pergunta no começo: como você tem andado? É por vista ou por visão? Irmãos, não é errado você entender que até agora você caminhou por uma vista. Até agora você agiu do seu jeito. O Senhor te trouxe aqui nessa noite é justamente para mostrar para você que existe uma visão do céu a teu respeito. E é nesse lugar que você tem que estar, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a declarar. Feche os seus olhos, que é a janela da alma, e comece a profetizar: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero avançar diante do que o Senhor tem para mim. Eu quero experimentar da profundidade do Senhor. Eu quero ser profundo. Deus, tira de mim toda o meu orgulho, a soberba, o que atrapalha. Eu quero ver a Tua mão agindo. Eu quero ver o Senhor agindo. Eu quero depender do Senhor. Comece a orar, igreja. Comece a orar, esqueça quem está do seu lado. Comece a profetizar. Caminhe na fé. Não seja como os 10 espias que olharam para a terra e começaram a ver gigantes e se colocando como gafanhotos. Não, você não é gafanhoto. Você é filho do Deus vivo, aleluia.